Oi pessoas, pra quem não me conhece, meu nome é Aisha Soares e hoje nós vamos falar sobre o novo filme da Netflix Love and Monsters, ou Amor e Monstros. Amor e Monstros é protagonizado pelo Dylan O'Brien e foi produzido e lançado pela Paramount ano passado, ou seja, em 2020. Mas foi lançado só lá fora, só nos Estados Unidos, né, por conta da pandemia e tudo mais. E aí a Netflix, ela comprou os direitos do filme e colocou dentro do catálogo, né, dentro do streamer. E bom, foi lançado dia 14 de abril, nessa quarta-feira, na Netflix, dubladinho. No vídeo de hoje eu vou dar minha opinião sobre o filme, tá? Sem spoilers. E aí no finalzinho eu falo um pouquinho de spoilers sobre umas coisas específicas que aconteceram, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo o que você achou do filme e me segue nas sociais redes também, deixa o like, vamos lá. Amor e Monstros conta a história do mundo quando o mundo ele tá num período pós-apocalíptico, ou seja, o mundo está acabando, o mundo acabou. A premissa é praticamente a mesma, vem um meteoro que vai explodir a Terra, mas a diferença é que o governo, né, taca mísseis para explodir esse meteoro e funciona, explodiu o meteoro, mas os mísseis, as substâncias químicas que usam para fazer esses mísseis caem na Terra e muta qualquer tipo de animal sangue frio, ou seja, lagartos, aranhas, lesmas, crocodilos, mosquitos, abelhas, esse tipo de... é mais insetos, mas tem alguns outros animais também, sapos, enfim. E aí, bom, muita gente morre porque viram animais gigantes, né? E aparentemente carnívoros, muitos deles que só comem plantas começam a comer seres humanos. E aí que começa a nossa história. O Joel, que é o personagem do Dylan, ele tava ali no encontro com a namorada dele, que é a Aimee, né, protagonizada pela Jessica Henwick. E aí eles estão ali no encontro, conversando e tudo mais. E os mísseis, né, explodem e eles vão direto pra casa. E nisso os pais deles estão fugindo e aí ela vai pra casa encontrar os pais dela também. E aí eles nunca mais se veem. O filme se passa 7 anos depois do que aconteceu, né? Então faz 7 anos que ele não vê a Aimee. E aí, logo no início do filme, ele conseguiu encontrar a colônia da Aimee, porque eles se comunicam por rádios, né? Todas as colônias ali tem rádios e tudo mais, então ele consegue achar a frequência que é da colônia da Aimee e consegue conversar com ela. E aí, só que é meio falhado, ele conversa um pouco com ela, conta sobre algumas coisas e tudo mais. E aí ele resolve ir até a colônia dela, porque, bom, ele é apaixonado por ela ainda. O que acontece? O Joel, ele mora nessa colônia que tem várias pessoas, que eles são pessoas muito unidas, que se ajudam bastante. E ele não é muito bom com as coisas, ele não sabe lutar, ele não sabe usar uma arma direito. E ele nunca saiu de lá, de dentro da colônia. Ele cuida de uma vaga que eles têm lá e faz a comida, basicamente. Ele não luta, mas tem as pessoas específicas ali que lutam, né, enfim. Quem assistiu Maze Runner deve lembrar dessa mecânica de tem gente que sai pra caçar e tem gente que fica só lá dentro. Então é uma mesma mecânica ali dentro daquela colônia. E aí o Joel resolve pegar todos os medos que ele tem, colocar dentro de um potinho e sair pra ir atrás da colônia da Aimee. Só que, né, a rota que ele vai ter que fazer vai demorar 7 dias pra ele chegar no meio de um monte de monstros. Ninguém nunca viveu na superfície. Até o momento que a gente sabe, ninguém nunca foi pra superfície depois do que aconteceu. Só saem pra procurar comida mesmo. E o Joel, ele não sabe lutar, ele não sabe usar arma e ele tem uma questão. Ele trava quando ele vê um bicho, né, um monstro, quando ele está em uma situação de perigo, ele trava, fica imóvel e não consegue resolver o problema. Então,
realmente ele pega todos os medos dele, põe numa caixinha pra encontrar a Aimee. Como, né, tem várias pessoas dentro da colônia dele, só que todo mundo ali namora, então ele é a única pessoa que tá sozinho. E aí, isso é muito frustrante. Eu tava com uma expectativa muito alta pro filme, eu vi o trailer, gostei da premissa, e também é o Dylan, e eu adoro o Dylan, então eu tava bem ansiosa pra assistir, fiquei bem feliz quando eu fiquei sabendo que ia entrar na Netflix, né, porque até então não tinha em lugar nenhum, e, né, não tinha... Porque ele realmente não tinha lançado aqui no Brasil, e não tinha lançado em vários outros lugares, não é só no Brasil que não tinha lançado, não tinha lançado em vários lugares. Enfim, mas meu padrasto assistiu o filme primeiro e eu acabei escutando umas partes aqui do quarto, né, que ele assistiu na televisão. Então, eu meio que escutei o final, só que eu tinha entendido que tinha acontecido uma coisa e quando eu assisti aconteceu outra. Então, assim, eu fui assistir pensando que ia acontecer uma coisa, porque pra mim que eu tinha entendido direito, e aí acabou que teve essa quebra de expectativas, por sorte, porque o que eu tinha entendido eu não tinha gostado, e eu fui... Pra quem tava com uma expectativa alta, a minha expectativa diminuiu, porque eu fiquei, putz, não gostei desse final, pelo que eu tinha escutado. E aí aconteceu uma coisa diferente e tudo mais. Esse filme, ele tem bastante plot twist. É um filme com bastante ação, tem bastante batalhas com monstros, essas coisas, mas tem alguns plot twists interessantes, principalmente em relação a uma coisa específica do final, que eu falo no final do vídeo. Ali no meio do caminho, o Joel vai encontrar duas pessoas. Eu esqueci o nome do... Vai encontrar um homem adulto, eu esqueci o nome dele, e uma garotinha que é a Minnie. E, bom, eles vão seguir ali um caminho, só que eles vão pra um lugar diferente. Pra um lado, eles vão pro norte, eu acho, e o... Também pro... Ah, eu não lembro, gente. Geografia não é meu forte. Mas, enfim, o Joel tá... A colônia da Amy é pra um lado, e eles estão indo pra outro. Então, eles vão até um certo ponto, e depois eles se dividem, entendeu? O Joey vai pro caminho que ele tava indo e ele vai pro outro, eles vão pro outro caminho pra onde eles estavam indo, eles estão indo pras montanhas. Mas enfim, né, não vem ao caso o motivo deles estarem indo pras montanhas. E, cara, vamos combinar que a atriz que faz a Minnie, ela é, assim, maravilhosa, uma excelente atriz, ela arrasou. Basicamente, o filme pega uma premissa que a gente já conhece bastante e traz um lado muito engraçado, porque o Dylan é muito engraçado. Ele traz um lado cômico e também um lado mais sentimental, ele puxa pro sentimental várias vezes ao longo do filme. A cena que tem dele com a Mavis é um robô, né? É um robô que serve pra ajudar os seres humanos ali, só que todas as Mavis não têm bateria, e ele encontra uma Mavis no meio do caminho, que é uma Mavis que tá com 30 minutos de bateria ainda, e é assim, eles conseguiram colocar uma cena sentimental num robô, uma cena com um robô. Enfim, eles puxam pro sentimental, né? Puxam pra um lado mais fofo, que dependendo das suas próprias experiências de vida, possa até te fazer chorar. E é bem interessante. Ao longo do filme a gente vai tendo toda a trajetória do Joe, ele aprendendo a lutar, ele aprendendo as coisas da vida, ele entendendo que viver dentro de uma colônia às vezes não é, sabe, não é muito bom. E no final ele vai encontrar a Aimee, né? E assim, não vou dar spoilers aqui, mas acho que todo mundo já esperava que não fosse o que ele queria que acontecesse, né? Até porque não é porque ele tava numa colônia onde todo mundo namorava que ela também ia estar numa colônia onde todo mundo namorava, né? Então, quanto ele não seguiu em frente, que talvez, né, pode ser que ela tenha seguido. E em nenhum momento ele pergunta pra ela, posso ir aí? Ele só fala, eu vou, e vai, entendeu? Na verdade, ele nem fala pra ela. Ele resolve ir e ele pede pros amigos avisarem que ele tá indo, sabe? Então, sei lá. Enfim, triste, né? Mas eu realmente gostei do filme. Minha nota pro filme foi provavelmente uns 9. Eu realmente gostei bastante, os efeitos são muito bons. Inclusive, Amor e Monstros está concorrendo ao Oscar de melhores efeitos visuais. Então, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. A trilha sonora também é bem legalzinha, as músicas. E também
né, o ponto alto do filme, que é o boy. O boy é o garoto, tanto faz. É o cachorro que o Joel encontra ali no meio do caminho. Quem assistiu o trailer deve ter visto sobre o cachorro, tá ansiosíssima pro cachorro aparecer. Ele aparece bem logo no comecinho do filme e, cara, esse cachorro é muito inteligente. Meu Deus, que cachorro maravilhoso. O boy é, tipo, incrível e ele acompanha o Joel do início ao fim do filme e ele é maravilhoso. Eu vou dar esse spoiler aqui, o cachorro não morre, tá? Não precisa se preparar emocionalmente pra ver o cachorro morrer. Ele não morre. Uhul! Desculpa, era só esse spoiler que eu queria dar. Eu gostei bastante do filme, acho que vale muito a pena vocês assistirem. Então corre lá na Netflix, assiste, eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender. E eu sinto que vai ter um 2, provavelmente. Então, se você não viu o filme ainda, pare o vídeo por aqui, que eu vou dar spoilers. Vamos conversar sobre o filme com spoilers, porque eu preciso pontuar algumas coisas específicas que eu gostei bastante. Se você não liga pra spoiler, pode continuar, mas se você liga, assiste o filme e depois você volta aqui pra ver se você concorda com as coisas que eu vou pontuar, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira coisa, né? Pensei que o Joe ia chegar lá e a Amy ia ter um namorado, porque como eu falei no começo, eu escutei um pouco do filme e eu tinha entendido que ela tinha um namorado. Ela namorou uma pessoa? Namorou, mas essa pessoa morreu. Isso eu não tava esperando. Pensei que, tipo, ela tava numa fase de luto. Eu pensei que ela estava em um relacionamento. Já começa o primeiro ponto. Segundo ponto, essa parte me pegou bastante, porque o cara lá, que eu não lembro o nome, tinha dito pro Joel olhar nos olhos das criaturas que ele ia saber que criatura é boa ou ruim, era só olhar nos olhos. Sabe quando você vê uma coisa e, tipo, você esquece totalmente daquilo? Então, eu tinha esquecido totalmente desse negócio. E aí, eu não tava esperando que no final ele ia olhar no olho do caranguejo e ia salvar o caranguejo. Eu pensei que ele ia matar o caranguejo. Eu tava esperando que ele desse um tiro no caranguejo. E aí ele lembrou daquilo e olhou nos olhos e eu fiquei... Gente, eu tinha esquecido disso. Pra mim isso foi um plot twist, porque eu não tava esperando. Eu tinha esquecido completamente desse detalhe. Tipo, como ele deu esse detalhe no meio do filme, é claro que esse detalhe ia reaparecer ali, mas eu tinha esquecido completamente. Então pra mim foi um bom plot twist. Funcionou bem. Outra coisa é que, bom, como a Netflix comprou os direitos de produção, ela divulgou bem esse filme, ela divulgou no Twitter. Eu não sei se ela divulgou no Instagram, porque eu não tô usando o Instagram, mas acho que ela divulgou no Instagram. Ela divulgou no YouTube também. Como a Netflix divulgou bastante o filme, eu acho que talvez a gente tenha aí um 2. A Netflix junto com a Paramount traga um segundo filme. Por quê? Vamos combinar que teve final, mas ao mesmo tempo não teve final. É um mundo que dá pra se explorar muito, muito, muito. E vamos combinar que eles vão ali trilhar um caminho até chegar nas montanhas. E como a Minho disse, no final tem aranhas ali naquela parte de frio. Tem aranhas, ou seja, são outros bichos a ser explorados que provavelmente o Joel não conhece, porque são bichos que ficam mais na parte do frio, né? Então, tem bastante coisa para ser explorada e, claro, no fim das contas, o Joel não terminou junto com a Aimee, mas, obrigado vizinho pela sua doença, não, Joel não acabou junto. O Joel não acabou junto com a Aimee, mas deu um gancho ali para eles terem uma relação, né, quando a Aimee chegar nas montanhas, que é para onde todo mundo tava indo, todas as colônias do mundo inteiro. Vai ter superlotação nas colônias, gente. Então, enfim, teve muitos ganchos. Dá pra fazer um segundo filme tranquilamente, trazer novos monstros e tudo mais, né? E eu acho que a Netflix tem tudo a ganhar fazendo um segundo filme, até porque o Dylan é um ótimo ator e ele consegue trazer esse lado sentimental e cômico dentro dele, porque sei lá como é que ele faz isso, ele só faz, entendeu? E eu acho bom. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do filme. Comenta aqui o que vocês acharam, se atingiu as expectativas de vocês, se vocês estavam esperando uma coisa diferente. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like. Me segue nas sociais redes também. Entra no nosso grupo do Discord lá. Por favor, entra no Discord. Faça parte do nosso grupo do Discord.
e sejam felizes. Beijo e até o próximo vídeo. Fui!